boa tarde. Que bom que vocês conseguiram entrar. É, E uma coisa que eu queria fazer para a gente começar a conversa a gente vai falar sobre planejamento de treinamento e desenvolvimento, né? Então, uma coisa que eu queria muito fazer antes é pegar um pouco das expectativas de vocês. Por quê? A gente já fez esse call aqui em outro momento, talvez um mesinho atrás. É, Mas, assim, como eu sei que tem gente aqui que estava no outro e tudo mais, eu queria ver um pouco do que vocês estão vivendo, um pouco do que vocês estão querendo conversar, que eu direciono a conversa um pouco mais, tá? Então a gente pode super customizar esse papo aqui hoje. Acho que minha vida foi treinamento e desenvolvimento, é até hoje, agora empreendendo, mas então dá para direcionar para o que vocês quiserem. Então, fica à vontade, tira o microfone, fala, manda no chat. Mas do que são os maiores pontos aí para vocês, para eu já conseguir direcionar aqui o papo, tá? E eu vou anotando enquanto vocês falam. Eu tenho o AI aqui para me ajudar, mas eu não sei usar ele ainda não, então eu vou usar o caderninho mesmo. Dani, vou começar então. É a Maile Por aqui. favor. E aí, Como tudo bom? estamos? Tudo. Estamos aqui em várias representantes da área de training de logística, do Mercado Livre, todas da nossa área. Nós estamos saindo aí de uma Black Friday muito intensa para começar o plano 2024 de treinamento. E acredito que alguns dos nossos desafios será como a gente equilibrar esforços do time para o que são entregas top-down de negócio, o que são entregas que nascem dentro da área de treinamento, programas internos, e como a gente faz as principais apostas em produtos que vão realmente ter maior impacto no negócio, já que o workload é limitado. Então, nossa principal questão é como segmentar o que tem mais impacto no negócio para 2024. Legal, boa. Eu trouxe um pouquinho disso aqui, então ótimo. O que mais, gente? Vendo aqui o chat. Thaís está em deslocamento, porém atenta. Muito bem, a gente tem cheques de atenção aqui, viu, Thaís? A gente vai ver realmente se você está atenta ou não. Tudo bem. O que mais, gente? Só esse ponto do Meli? Não, tá atento, ó, mandou um risinho. Muito bem. Não bate o carro, não, tá? É, Só esse ponto do Meli, mais algum ponto de alguém? Não, gente. Desenvolvimento de líder, liderança, beleza. Desenvolvimento de liderança. Oi, Dani, aqui é a Vitória. Tudo bem? Oi, tudo bem? E aí? Tudo bem. Acho que um dos desafios que eu também tenho hoje é o desenvolvimento da liderança. Então, a gente tem bastante líder que é mais técnico, como trazer essa liderança para as soft skills, que são extremamente importantes, e sair um pouco da questão mais de projeto e focar nas pessoas. Eu acho que esse é um desafio que eu tenho. E também o desenvolvimento dos trainees. Então, como montar toda a área de treinamento e desenvolvimento de trainee, né, na área de tecnologia. Acho que esses são os meus dois maiores desafios para o ano que vem. Beleza, trainees de tecnologia. Muito Uhum. bem. Tá, anotei também. Mais alguma coisa, gente? Oi, Oi, tudo bom, Daniel? tudo bem? Como é que você anda? Tudo bom. Oi, pessoal, sou a Ilana aqui da Ambevtech. Ô, Dani, eu queria só complementar um pouco o desafio aí da... Quem foi que falou? Acho que ela saiu, perdi aquela da janelinha aqui, da Meli. Ah, mas... É, Oi. então, que assim, eu acho que a gente também está no ponto aqui na Ambevtech, a gente entender quais tipos de treinamento realmente impactam no negócio, então a gente está mudando a estratégia de learn, oferecer e pensar em novos programas, mas as pessoas, né, trazerem para a gente as dores. Mas eu acho que mais que isso é também assim, como que a gente mede esse impacto, né? Como que a gente faz, por mais que eles tragam as ideias de dores, eles tragam as dores, porque isso faz diferença se a gente treina, capacitar as pessoas nessas dores,
vai fazer, vai virar chave no negócio, mas tipo assim, o que significa virar essa chave, sabe? Eu acho que até hoje para mim é ainda uma incógnita como a gente metrifica tudo isso, né? Sim. Esse impacto no negócio, sabe? Tá bom. Legal, anotei. Eu chamei de ROI aqui, tá aí lá. ROI de treinamento, mas eu explico na hora. Beleza, mais alguma coisa, gente? Começamos, todos contemplados, todos se sentindo bem com os temas. Então, anotei aqui o que que é o top-down de negócio versus o trabalho interno, um pouquinho de workload, carga de trabalho, desenvolvimento de lideranças. Aí tem um capítulo aqui, trainees de tecnologia, um pouco de o que que é necessidade do negócio versus estratégia do negócio versus o que são coisas que a gente não sabe de onde vem, mas a gente quer tratar, e um pouco de retorno sobre investimento de treinamento. Se estiverem todos contemplados, a gente toca a vida aqui. Se não tiver, vai mandando no chat, vai levantando a mão aí, eu vou interagindo. Eu Oi, tenho um material. gente. Oi, Boa Letícia, tudo tarde, bom? tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou a Letícia, eu falo em nome da Talent Academy. Então, eu tô começando agora e, na verdade, eu tô com a demanda de estruturar uma agenda de treinamentos para 2024. Então, eu queria entender por onde que eu começo esse mapeamento, como que eu entendo o que é prioridade e onde, de fato, eu preciso focar e endereçar. Então, acho que se a gente pudesse falar disso, ia me ajudar bastante também. Legal, conseguimos falar disso porque isso talvez seja o ponto introdutório dos outros pontos que a turma falou aqui. Beleza, eu trouxe um material de leve aqui, eu vou usar ele um pouquinho, eu vou ficar colocando e tirando ele, desafio de orquestrar um alto volume de necessidade de treinamento. Muito bem. Ó, eu vou colocar um negócio na tela só para a gente introduzir o assunto. E aí depois eu tiro da tela e a gente começa a bater papo, tá? Mas é só porque eu acho que visualmente vai ficar mais fácil de enxergar algumas coisas que eu tô querendo dizer. Fazer estranho aqui. Vocês estão vendo em modo apresentação? Não, Sim, vocês não estão, porque nem eu tô. Agora agora vocês sim. devem estar. Ó, então, assim, primeira coisa, gente, vamos fazer uma recapitulação assim muito básica do que rolou da pandemia para cá, assim, 2019, assim, para cá. É, Cara, vocês lembram daquela onda de recrutamento absurda que aconteceu nos últimos anos? Que basicamente a gente só recruta e faz onboarding, né? Isso foram os últimos, não, a tônica, assim, talvez até ali meados de 2021, acho que do meio de 2021 para cá isso veio diminuindo. Cara, assim, acho que alguns elementos fizeram as empresas se conscientizarem de que elas passaram muito do ponto. Algumas porque eram startups, empresas menores e tal, tal, tal. E, cara, elas quebraram ou elas tiveram muito problema com caixa. Outras porque perceberam que passaram do ponto e ajustaram a rota. A gente fica muito acompanhando aquele Layoffs Brasil e outras notícias assim sobre esses movimentos, mas a verdade é que principalmente as grandes empresas fizeram movimentos muito maiores do que saíram ali e foi um ajuste de mercado e o mercado estabilizou em determinado ponto em que hoje, cara, você tem um profissional júnior fora do mercado na média e um profissional pleno e sênior dentro das empresas, mas o júnior dentro das empresas, às vezes, meio perdidão, meio assustado. É o que a gente vem. A nossa base de referência aqui da Coru são em torno de 3.500 alunos que a gente teve que passaram por esse problema, mas a gente trabalha com alunos também em outros níveis. Mas assim, quando você olha tendências de RH e quando eu olho a base de empresas com quem a gente vem falando, e se relacionando, cara, treinamento e desenvolvimento vai ficar maior do que recrutamento e seleção daqui a pouco. Onde não ficar, temos um problema, tá? Eu não estou falando aqui da quantidade de dinheiro investido, mas eu estou falando aqui da quantidade de atenção, foco e cuidado com o processo dentro de cada organização. Por quê? A verdade é que existe uma transição de mão de obra acontecendo no mundo, e essa transição de mão de obra acontecendo no mundo precisa ser acompanhada como estratégia por treinamento e desenvolvimento. Eu vou mostrar alguns números para vocês aqui, mas isso vai ser importante para os pontos que vocês levantaram aqui sobre priorização e etc., porque tem um impacto grande. Aí eu vou começar de onde começar, tá? Então, assim, o que normalmente acontece, tá?
Bom, alguns pontos aqui que eu trouxe. Então, alinhar uma universidade corporativa à necessidade de negócio, escalabilidade a baixo custo, customização por lacuna e por pessoa, conciliar soft e hard skills, uma experiência engajadora, porque tem um negócio da experiência também, senão a galera acaba desanimando de entrar nos treinamentos. Assim, experiência às vezes é 80% do engajamento das pessoas, o conteúdo é 20%. Mas enfim. E aí, assim, como é que normalmente funciona o fluxo de construir as necessidades de treinamento do ano? A gente começa de legislação, né? O RH tem muito isso, né? Principalmente quando você tem operação, isso é pesado. Mas você começa de legislação, demandas mínimas do tipo, cara, eu preciso ter treinamento de compliance, eu preciso ter treinamento de segurança, eu preciso ter treinamento. Aí você vai fazendo assim, depois a gente começa a rodar as áreas, a gente pega as dificuldades das áreas. Então, assim, estou tendo muito problema com meus QAs, ou muito problema com meus supervisores de logística, ou eu estou tendo muito problema com soft skills, né, habilidades socioemocionais dos meus líderes, porque eles são muito júnior, e tal, tal, tal. E aí depois esse caminho, ele caminha para o pedido do coração que eu chamo, que é... Desculpa, fiz um trem aqui. Caminho para o pedido do coração, que é aquela área que fala assim, cara, mas eu preciso proteger o time de não sei o que lá. Eu combinei com o fulano de tal que é um risco de turnover que eu vou dar uma bolsa de estudo para ele. E aí começa esses trem assim. Vocês se identificam com isso aqui? Um pouco ou muito? Não. Helene fez assim, mais ou menos, né? Mas assim, usualmente a gente planeja treinamento assim, né? Ou pelo menos assim, às vezes o nosso cliente interpreta desse jeito aqui. Como é que deveria ser na prática? A gente deveria começar do fim para o começo. Onde é que eu quero chegar? Aí, baseado em onde é que eu quero chegar, eu vejo o que que são as atividades críticas que eu tenho e necessidades do ambiente que eu tenho. Então, assim, tarefas críticas. Cara, tem alguma coisa que demanda conhecimento técnico que eu preciso aportar no time? Outra coisa é necessidades do ambiente. Tem alguma coisa que o meu ambiente de negócio, meu ambiente de operação, meu ambiente de trabalho está demandando do meu time não tem? Seja soft, seja hard, às vezes é legislação. Eu já encarei, por exemplo, a necessidade de montar um escritório fora do Brasil, e a legislação de LGPD era completamente diferente, a gente teve que qualificar todo mundo em LGPD para a gente poder operar no país. Isso é uma necessidade de negócio, de ampliação. Às vezes é um tema mais burocrático, mas, cara, você tem que fazer. É uma necessidade do ambiente. Aí depois você caminha para as estratégias de aprendizagem, como é que você vai distribuir cada conteúdo. Então a gente vai do fim para o começo. Então, assim, idealmente, quando a gente está planejando treinamento e desenvolvimento, a gente tem que estar pensando no quê? Onde a área que eu suporto está querendo ir. Então, cara, se eu sou o Mercado Livre e eu vou ter uma ampliação de 20%, 30% no número de pessoas ou no número de armazéns, o que que isso vai demandar? Em termos de onboarding, por exemplo, em termos de qualificação de novas lideranças para assumir as novas operações ou qualquer coisa que seja. Se o meu time de tecnologia está fundindo a função de desenvolvedor com a função de QA, o que que eu preciso olhar para os meus desenvolvedores ou para os meus QAs para essa função fundir? Eu não vou ter mais PO, eu só vou ter Product Manager. Então, o que que eu tenho que fazer para seniorizar os meus POs ou para readequar a função deles ou realocar essas pessoas? Eu trabalho num time industrial e o time de manutenção decidiu que todo mundo nas linhas de produção vai ser técnico, eu não vou ter ninguém mais no segundo grau, então eu preciso, portanto, aportar conhecimento técnico para fazer essa transição de mão de obra e fazer a conta de quanto que vai acontecer. Então, você sempre olha do final para o começo. E aí, ela já começa a responder sua pergunta de resultado de negócio, porque tem muita pesquisa sobre isso, mas o que que a gente precisa assumir? Você não mede retorno de treinamento em termos financeiros. Não se faz assim. Por que que não se faz assim? Porque, vamos supor que eu dei um treinamento para o meu time de vendas e o meu time de vendas está vendendo um pouco mais ou um pouco menos, tanto faz. O que eu estou vendendo a mais, eu vou atribuir ao ao treinamento que eu dei? Não necessariamente. O processo ali da área pode ter melhorado, o acompanhamento de meta pode ter melhorado, o trabalho do time de marketing pode ter feito a marca melhorar e ter ficado mais fácil vender. Você tem todo um ambiente em volta, além de treinamento e desenvolvimento, que faz com que as pessoas performem melhor ou pior. Então, você não pode atribuir tudo a treinamento e desenvolvimento, mas você tem que atribuir objetivos específicos daquela iniciativa que você está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui.
eu vou fazer a transição de todos os meus POs para PMs. E, sei lá, no meu headcount, no número de pessoas que eu vou ter, eu vou sair de 10 POs para zero e eu vou sair de 5 PMs para 15. Uma das medidas de efetividade de treinamento é você medir se você conseguiu formar essas 10 pessoas, porque aquela iniciativa era importante. Ah, tá bom. Eu tenho 50 mecânicos e 30 eletricistas, mas eu tenho que sair no final do ano com 80 eletromecânicos. Eu vou cruzar essa galera e eu vou formar cada um na outra metade. Isso é um indicador de treinamento. Ah, tá bom. Eu quero reter meu talent pool e eu tenho uma iniciativa de soft skill para o meu talent pool. Eu posso medir o turnover de talent pool porque eventualmente eu peguei essas pessoas e mandei para fazer uma formação no exterior e ninguém saiu nesse período e isso foi uma iniciativa importante de retenção. Então, na verdade, você atribui àquela iniciativa um indicador que seja mensurável e atribuível a treinamento, tá? Essa é a forma como se encara melhor ROI de treinamento hoje em dia. E aí, baseado nisso, você monitora seus resultados assim, você calendariza isso e começa a acompanhar. Pode ser via Meta, via OKR. Tem muita gente que acompanha isso via People Analytics, então você vai lá e fica fazendo a coleta de dados porque você vai vendo na folha de pagamento as pessoas mudando de cargo, por exemplo, e aí tem N formas de fazer. Mas o jeito mais atual de se encarar a ROI de treinamento é esse. Não é nem aquele radicalismo para um lado que é vou medir em dinheiro, nem aquele radicalismo do outro lado que é, cara, você tem que acreditar que vai dar certo. Eu vou fazer aqui e você acredita. É um meio termo. Um exemplo legal assim de uma coisa que eu vivi da Ambev, e aí estou falando de um negócio que deve ter uns 5 ou 6 anos já, mas a gente media, por exemplo, o número de mestres cervejeiros disponíveis para promoção, porque mestre cervejeiro, não sei se vocês sabem, mas é um mestrado. Você tem que fazer em escolas específicas, etc. Então a gente media quantos mestres cervejeiros a gente tinha disponíveis para assumirem as operações de cervejaria, porque você tem um número de mestres cervejeiros lá por operação. Isso é um negócio de capabilidade de negócio. Eu estou habilitando a capacidade de você ampliar cervejarias, melhorar o trabalho de qualidade, qualquer coisa que seja, tá? Então, assim, aí, bom, quem que fez? A Letícia perguntou de onde começar. Letícia, você começa da direita para a esquerda. Então, o que que você vai fazer? Você vai sentar com as áreas de negócio e vai falar assim, poxa, quais são os seus objetivos para o ano que vem? E você vai começar a elencar quais deles precisam ser suportados por treinamento. Então, tem coisa que é porque você está contratando muita gente, você tem que cuidar do onboarding. Você está fazendo um programa de trainee, você tem que cuidar do turnover de trainee. Você está habilitando uma nova função, você tem que ter formação para essa nova função. Você está migrando pessoas de posição, você tem que ter habilitação para requalificar essas pessoas. Então, cada objetivo de negócio é uma coisa diferente. Vou dar um outro exemplo mais recente na consultoria que eu trabalhava. A gente estava habilitando um time de inteligência artificial desde 2021. Estou falando de 2 anos para cá, foi antes do ChatGPT. A gente tinha 5 pessoas que sabiam fazer isso. A gente precisava terminar o ano com 80. E a gente sabia que o perfil de consultor que a gente tinha conseguia aprender inteligência artificial porque já eram pessoas acostumadas a lidar com dados e com análises assim em profundidade. A gente criou a academia de inteligência artificial e no final a gente terminou, sei lá, com 70 pessoas. Não terminamos com 80, mas terminamos com 70. Essa foi uma medição de ROI, por exemplo, porque a gente conseguiu atribuir isso ao número de horas de consultoria de inteligência artificial que a gente poderia vender no ano seguinte. Foi uma medida de ROI. Então, é isso, assim, você vai da direita para a esquerda aqui, não se preocupem com esse material, porque depois a gente disponibiliza para vocês, disponibiliza o vídeo, tá tudo sendo gravado. Para quem falou de planejamento e ROI, tá ok ou quer mais exemplo? Tem dúvida ainda? Não fui tão claro. A Ilha vi que fez assim, que você está aparecendo Sim, para mim no videozinho. obrigada. Sim. Letícia, tranquilo? Tranquilo? Beleza. Aí, Miley, tem um ponto seu aqui, aí eu vou tirar um pouquinho da tela. Você, você falou um pouco de necessidade de negócio versus necessidades internas da área de treinamento. A gente rodou um levantamento com mais ou menos a base do que hoje é a comunidade Papo de Gente. E esse levantamento mostrou o seguinte: literalmente, 93% das pessoas que estão ali têm como prioridade formação da liderança ano que vem, tá? Que foi o que alguém falou aqui hoje, assim, como é que eu faço o desenvolvimento de liderança? Eu esqueci quem foi que comentou isso. Mas, enfim, 93% dos RHs da nossa base, a gente está falando de mais de 500 RHs, tem essa prioridade.
É, E aí, quando a gente levanta a mesma coisa com as áreas de negócio, quase 70% das áreas de negócio tem como prioridade desenvolver hard skills. E isso dá choque, tá? Isso dá super choque. Porque a prioridade do RH está de um lado, a prioridade da área de negócio está do outro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que acontece é o seguinte: você tem hoje em torno de 85% das empresas no Brasil que refizeram seus modelos de performance e carreira nos últimos 3 anos. Ajustaram o modelo de performance e carreira, ajustaram o modelo de avaliação de desempenho, mudaram as competências, passaram por evolução cultural e um caminhão de coisas desse tipo. Isso faz com que a RH olhe para o treinamento e fale assim: eu preciso trabalhar soft skill porque eu estou avaliando as pessoas de um jeito diferente, eu estou cobrando as pessoas de um jeito diferente, tem habilidades que foram atualizadas no mundo e eu preciso transmitir. Faz sentido para vocês? Vocês vivem um pouquinho disso? Muito. O que que a gente começou a perceber aqui trabalhando como Universidade as a Service, né? Basicamente, a gente instala a nossa capacidade de operar a universidade corporativa nos nossos clientes, né? O que que a gente começou a notar? Cara, os dois lados estão certos. E você precisa equilibrar essas coisas sim, assim. Porque o que está acontecendo? Você pega a verba de treinamento, a verba de T&D, orçamento, ele está mais na área na mão do RH. O RH meio que impõe o que vai ser feito. Ele fala, cara, a gente vai distribuir assim, parará, 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 e as necessidades de vocês a gente faz com esse resto aqui. Isso está gerando uma percepção nas áreas de negócio de que a área de treinamento ela não é efetiva. E aí começa a cobrança de eu preciso medir o ROI, essa iniciativa ela tem que me dar retorno, porque senão eu não vou querer, eu não sei o quê. E aí você materializa a discussão no indicador, quando na verdade a discussão de planejamento e de necessidade ela precisa ser mais conciliadora. É um pouco disso que a gente vem notando. Então, esse processo de planejamento, esse slide super simples que eu mostrei, se ele acontecer a quatro mãos, RH com a área de negócio desde a largada, facilita, tá? Então, aí você consegue colocar um lado e consegue colocar o outro da história. O que que é a parte difícil de executar isso? Fornecedores que trabalham soft skills, tem muitos. Muitos, inclusive a Coru. Fornecedores que trabalham hard skill para a realidade do negócio são poucos. Você tem muita dificuldade de fazer. Em tecnologia você tem um pouco mais, porque nasceram muitas escolas, mas assim, quando você fala de logística, basicamente você não tem quase nenhuma escola. Quando você fala de industrial, praticamente você só tem o Senai. Quando você fala de tecnologia no nível acima do que os cargos de entrada, também você tem pouquíssimas escolas que fazem upskilling e reskilling. Então você começa a ter um conflito de, cara, se eu tiver que operar esse negócio, eu não consigo fazer, porque eu vou ter que usar o time de dentro de casa, e eu tenho que construir conteúdo, aí eu tenho que montar material de aula, eu tenho que subir as coisas no LMS ou no LXP, etc. E esse negócio começa a dar uma desandada. E acaba não acontecendo, né? Eu não sei se vocês vivem um pouco disso, mas essa é uma realidade que a gente vem enfrentando aqui. O que que foi a solução que a gente conseguiu encontrar em alguns clientes nossos e que parece fazer sentido? A gente está mesclando todos os conteúdos de hard com soft skill. Então, eu formo liderança na logística. Eu formo liderança em tech. Mas aí, se a pessoa está na área de produto, eu formo ela em produto, como liderar produto, e formo ela nas soft skills daquela empresa. A gente está formando time de CS, assim, a gente está formando time de vendas, assim. Essa foi uma solução que a gente deu. Uma solução que eu dava no passado, quando eu cuidava de universidade corporativa pelo lado de empresa, era também fundir hard com soft skills. As academias todas nasciam com os dois assuntos juntos, tá? Então, esse é um jeito de conciliar um pouco. Mas o que eu dou de dica para vocês é o seguinte: balanceie o orçamento de vocês entre as duas coisas e ou passem o chapéu com as áreas de negócio para falar assim, cara, você tem uma necessidade além do que a minha verba comporta, então vamos passar o chapéu aqui e me dar um pedaço da grana. Normalmente, a área de negócio tem muito mais dinheiro do que a área de treinamento, tá? Normalmente. Então, parte do hard skill e de justificar a necessidade de negócio vem daí. Se essa discussão começa desde a origem do planejamento do ano que vem, desde a origem do orçamento do ano que vem, você consegue incluir isso, principalmente quando tem iniciativa de ampliação, CAPEX, OPEX, né, que não é despesa corrente. É mais fácil incluir no orçamento nessa hora do que incluir depois. Então, assim, tem uma Oi, Cristina, boa diferençazinha que tarde, é às vezes eu... Frederico, tudo bem?
Então, tá bem. Tô joia, graças a Deus. Não é com a gente, não. Mas uma coisa que eu comecei a perceber é o seguinte: normalmente a gente chega nas áreas num timing diferente do planejamento delas. Então, na hora que as áreas estão fazendo o orçamento, elas estão fazendo, a gente RH está planejando aqui do lado. Aí lá na frente a gente tenta conciliar. Eu sento assim e falo assim, gente, eu fiz um planejamento de orçamento, eu queria mostrar para vocês. Na verdade, o que a gente tem que tentar fazer é sentar na mesa desde o início para não estar no cardápio depois, tá? Então, assim, mais do que conciliar interesses é timing, às vezes, tá? De planejamento. E assim, e tentar sair da ciranda do apagar incêndio o tempo todo, principalmente empresa que contrata muito. Empresa que contrata muito só quer saber de onboarding e recrutamento. E aí a gente tem que tentar sair dessa ciranda e ocupar um espacinho a mais e fazer esse movimento bem antes. Então, assim, poxa, se vocês, a essa altura do campeonato, tem empresa que faz orçamento deslocado, mas vamos pensar numa empresa que orça de janeiro a dezembro, normal, tá? Se nessa altura do campeonato não existir uma discussão ainda de prioridade de treinamento para o ano que vem, é importante que ela aconteça, sei lá, próximos dias, que esse kickoff seja nos próximos dias, assim. Senão a gente perde o bonde real. Até porque você deixa de aproveitar a sazonalidade do negócio, tem negócio que é mais tem pico no verão, tem negócio que tem pico no inverno. Então, se você tem um pico no inverno e agora é o verão, está na hora de dar treinamento, está na hora de sentar na mesa. O contrário também é verdade. Então, assim, lembra desse negócio, mesa ou cardápio. Senta antes, começa antes e provoca o movimento bem antes, não espera o ano virar, tá? Isso é super relevante, assim, isso faz muita diferença. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão identificar primeiro o que as pessoas estão esperando bem antes. Segundo, se vai faltar dinheiro ou não, bem antes, vocês conseguem iniciar a discussão antes do orçamento fechar e subir lá no SAP, na Oracle, sei lá onde é que você sobe em orçamento. Então, assim, tá na hora de fazer, tá? Então, assim, eu costumo falar que trabalho de orçamento no RH faz o ano durar 14 meses. Porque o que que é? Novembro e dezembro você tem que acertar esse negócio para você conseguir fazer 12 meses completos no ano seguinte. Então, você sempre trabalha 14 meses por ano, porque o ano começa em novembro. Idealmente em outubro, mas ele começa em novembro. Tá? Faz sentido isso? Eu estou falando grande absurdo. Pô, não tem espaço, não consigo convencer, não consigo sentar com as pessoas. Isso existe, tá? Mas é importante, principalmente para os líderes técnicos, aquelas pessoas que vão, depois que sair a iniciativa, aquelas que vão ser advogados em favor da iniciativa, né? Então a gente está falando assim dos CTOs, a gente está falando dos chiefs de supply, de logística, essas pessoas, o chief de vendas, essas pessoas que normalmente, na hora que você precisar do engajamento do time, você vai pedir a ele para fazer a abertura do treinamento. Você vai pedir a ele para convidar as pessoas. Essas pessoas são as pessoas que têm que sentar com vocês agora, tá, os diretores e diretoras de operação, líderes técnicos e por aí vai. A parte de soft skill está mais na mão de vocês. Vocês vão embutindo no caminho, você já leva um plano pronto, fala, isso aqui vai acontecer, me fala que você precisa de hard, vamos complementar e vamos tentar fazer casar o calendário. Faz sentido, não? Algum ponto aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Deixa eu mostrar uma numerologia aqui para vocês sobre isso. Oi, alguém tirou. Oi, Alguém Dani, tirou boa algo? tarde. Desculpa. Eu mandei uma pergunta aqui, eu não sei se foi para você. Eu queria saber se a gente tem algum estudo, alguma referência no mercado falando a respeito de orçamento de treinamento, do percentual para investir em cada colaborador, alguma coisa Vou assim, uma mostrar análise mais agora. específica. Ó, vou mostrar agora, tá? Ó, em Ah, liderança, legal, tá? perfeito. Essas são as faixas, ó. Então, aqui eu estou usando o frame de liderança da Coru, mas é só para situar. Então, assim, uma formação para um futuro líder, em média, custa 3 a 5 mil reais por ano, por pessoa. Uma aceleração, alguém que já está na posição, custa entre 1.000 e 3 mil reais por ano por pessoa. Impacto, que a gente está chamando aqui na Coru, assim, mas líderes de líderes, entre 5 e 15 mil, dependendo do nível de sofisticação, se é presencial ou não. Aqui custa mais caro. E quando a gente fala de liderança sênior, diretoria, C-level e tal, entre 5 e 10 mil dólares por ano por pessoa. Tá? Eu estou colocando faixas amplas porque eu estou falando de médias empresas para grandes empresas. Tá? Normalmente as grandes empresas têm orçamentos maiores. Eu vou mandar esse material, então não preocupa, tá? Aí eu vou dar mais uma referência, ó. Quando a gente fala de ABTD, essas são as médias, tá? O último levantamento deles.
Quanto maior a empresa, mais as empresas gastam. Então, assim, quem tem mais de 5 mil funcionários gasta em média R$ 5.000 de treinamento por pessoa. E aí tem essa escalinha aí que está do lado esquerdo. A média do Brasil é R$ 1.000 por pessoa por ano, tá? Tem que tomar cuidado que quando a gente está num negócio que tem muita norma regulamentadora, então tem muito NR de segurança, logística e tal, cara, segurança consome muita grana. Então vale a pena dar uma estudada. Tô vendo ele fazendo assim, uma dica, tá? Para fazer o orçamento render. As NRs hoje, elas preveem que muita coisa pode ser dada online, você pode ter multiplicador interno, você não precisa contratar uma empresa para fazer. Então, você consegue tirar um pouco dessa grana daí. É só dar uma estudada nas NRs e validar com o time de segurança, mas isso libera grana. Guadalupe. Oi, Dani, uma pergunta. Você acha que deveríamos ter um orçamento diferente para treinamento das capacidades de das lideranças ou um diferente de safety? O sea, deveríamos ter dois orçamentos. A nossa companhia temos um time de segurança e acho que eles têm um orçamento e nós temos outro. Assim deveria fazer? Assim, tem vantagens e desvantagens, tá? Então, baseado na sua pergunta, é um depende. Por quê? Quando o orçamento é separado, é bom, porque aí não contamina o orçamento de treinamento com coisas que são legislação, porém, contamina o calendário de treinamento, porque normalmente quando a área de segurança cuida do treinamento, ela começa a colocar um monte de coisa no calendário que a gente precisa de alguma governança, senão as iniciativas de T&D que não são isso, de treinamento e desenvolvimento, que não são segurança, começa a conflitar a agenda, principalmente em operação. Então, tem que tomar cuidado, porque você sempre tem que ter uma gestão dupla entre treinamento e calendário, orçamento, dinheiro e calendário, tá? Agora, ser junto ou separado nesse sentido, eu acho assim, é tudo uma questão do quanto o treinamento de segurança, principalmente no Brasil, isso é muito verdade, a legislação de segurança é muito grande. Então, acaba que ele consome muito da verba de times, assim. Tem muito desse negócio. Mas no Brasil a média é isso. Mas história, assim, dos últimos anos, quando a gente fala de pandemia para cá, as horas de treinamento vêm caindo, né? E isso tende a reverter para frente, né? Você vê aí, era 21 horas por pessoa anualmente, agora está em 17. Em 2022 fechou 17 e deve subir. Ô, Eleni, pode falar. Ô, Dani, eu tenho uma dúvida muito parecida com a da Guadalupe, né? Quando a gente fala de uma média de R$ 1.000 por colaborador, isso inclui o treinamento de liderança ou eu devo considerar que para os líderes eu orço um valor maior? Não, inclui, mas isso aqui é média, né? O que que acontece? Normalmente se você for fazer a conta por pessoa, para as lideranças, quanto mais alto você vai orçar mais dinheiro, tá? Por quê? Porque as iniciativas são mais caras mesmo, porque iniciativas de liderança ou iniciativas mais sofisticadas de treinamento, você usa menos multiplicador interno, você precisa de mais conteúdo e conhecimento de fora de casa e tal, tal, tal. Então, assim, mesmo que a média seja essa, você entre grupos, você trata diferente, né? E aí um negócio legal, assim, que é o negócio de alocação de dinheiro. Primeiro, quando eu chamo aqui de LENT, LENT, que é levantamento de necessidade de treinamento, no meu termo de VE e de RH, normalmente o levantamento de necessidades são aquelas necessidades que vêm das áreas, consome 48% da grana. E a estratégia do negócio consome 45% em média. Na minha visão, isso está desbalanceado. Eu acho que a necessidade das áreas deveria ser um pouco menor do que a estratégia do negócio, porque a estratégia do negócio deveria se sobrepor a necessidades individuais, né? E a estratégia do negócio, eu não estou dizendo que ela é hard ou soft skill. Eu estou dizendo que é a estratégia do negócio. Então, se o negócio vai para lá, eu preciso ir com a área de treinamento para lá também. Se o negócio vai para cá, eu preciso ir com a área de treinamento para cá também. Isso ajuda a percepção de que a área de treinamento está somando no negócio. Então, a distribuição entre necessidades das áreas versus necessidade do negócio precisa ser olhada quando a gente faz esse planejamento. E outra coisa que surgiu recentemente esse movimento de autoaprendizagem. E hoje ela vem desse mesmo dinheiro das necessidades de treinamento, né? Quando você consolida, aparece aí dentro. Mas hoje está consumindo em torno de 30% da verba
das universidades corporativas. E tem que pensar se isso é saudável ou não. Por quê? De novo, pode descolar da estratégia. Se a gente simplesmente está dando grana para as pessoas se desenvolverem, está exigindo protagonismo delas, está exigindo lifelong learning ou aprendizagem contínua delas, mas a gente não está ensinando essas pessoas qual é a direção, como é que faz curadoria, né? As pessoas sozinhas, muito poucas conseguem fazer isso de uma maneira autônoma e eficiente. Então a gente precisa ensinar e tem que ver qual é o percentual disso que faz sentido ou não, né? E às vezes tem formas mais eficientes, que às vezes você vai olhar essa grana e tem muita gente fazendo, por exemplo, curso de línguas, estudando inglês, estudando espanhol. É muito mais fácil você pegar essa galera toda, tira essa grana, consolida ela, fecha um contrato com uma empresa que faz isso com mais profundidade, diminui o custo per capita e libera grana para outras coisas, orçamento para outras coisas. Então, assim, se você verifica que na autoaprendizagem tem uma tendência recorrente das pessoas comprando o mesmo tipo de coisa, você vai lá e fecha um contrato com aquele tipo de coisa e tira essa grana e centraliza. Ah, tá todo mundo comprando curso da Coru. Cara, vai na Coru, fecha um contrato com a Coru e fala assim, cara, eu posso praticar esse preço com você? Porque tem um monte de gente minha comprando curso aí. E aí essa grana ela vai se reciclando. Isso vale para treinamento de segurança, isso vale para autoaprendizagem, para curso de língua. É muito comum. Bolsa de pós-graduação, graduação. Às vezes é melhor você fechar um convênio, por exemplo, com o INSPER, e fala, cara, todo aluno da minha empresa aí tem bolsa, do que você deixar solto, e aí um faz no INSPER, outro faz na GV, o outro faz na FDC, e esse dinheiro fica se diluindo, tá? E aí, assim, algumas coisas sobre autoaprendizagem também que eu quis trazer. Eu já falei aqui, né, de alguns conhecimentos onde não tem verba integral, você agrupa. Outra coisa, se você quer trabalhar autoaprendizagem, para de controlar. Eu já vi empresa que fazia assim, você tem a grana, mas depois que você fizer o treinamento, você tem que voltar aqui e me apresentar o que que você vai aplicar na sua rotina. Pô, que coisa chata, cara, insuportável. Parece que você está falando com um cartório, não com a área de RH. Não dá para fazer essas coisas. Se é autoaprendizagem, se é aprendizagem autoguiada, lifelong learning, deixa a pessoa aprender. Ajuda ela, orienta, treina, mas deixa a pessoa, né? As pessoas não consomem 100% dessa grana, normalmente 40%, 50%, então se dedicam um dinheirão e as pessoas não gastam tudo, então tem como otimizar, tem como migrar esse dinheiro para outros bolsos, assim. E controlar de menos também é ruim. Então, assim, reembolso, etc. Pode ter fraude, pode ter coisa. Então, até para você ter análise do tipo, eu saber onde as pessoas estão gastando me faz ter inteligência de onde é um caminho comum. E se é um caminho comum, então eu fecho contratos, eu centralizo essa grana e ofereço um negócio, às vezes, até melhor. Então, você saber para onde o dinheiro está indo também é importante. Mas algumas coisas sobre autoaprendizagem. De grana de treinamento, respondi. Dani, sobre a questão da autoliderança, complementando a pergunta aqui da nossa colega, a gente fala muito de assessment para liderança, né, para o topo da liderança. Eu vi ali o valor de investimento em média no ano, mas eu não sei se está levando em consideração a questão do assessment, né? Então, mais nessa linha de orientação em relação ao assessment. Ó, vou dar uma opinião super pessoal minha. Claro, por Se você favor. não. Primeiro, eu considero essa grana na grana de talent management, não na grana de treinamento, tá? Quando ela Ah, entra, ótimo. aí você tem programas de desenvolvimento de C-level, de talent pool, de pessoas que estão no plano de sucessão e tal. Isso é uma coisa. Então, não tá ali, tá mesmo. Mas aí, Ju, tem um outro ponto, assim, assessment hoje em dia, na era da inteligência artificial, se você não tem o seu próprio, se você não criou o seu, não faça, não gasta dinheiro com isso. Isso é zero assertivo pela minha experiência, tá? Eu não faria. Eu acho jogar dinheiro fora, mas essa é a opinião do Daniel, tá? Sim. Eu acho assim, cara, na média, as coisas que você precisa que as pessoas do seu time desenvolvam tem muito a ver com a sua cultura e com as suas necessidades de negócio. Então, hoje em dia, já é possível fazer isso por sua conta ou com fornecedores especializados nisso. Assessment de prateleira tem dois vieses para mim, em termos de desenvolvimento de liderança. O primeiro deles, que dá um conforto para os gestores se esconderem atrás do assessment, de dizer assim, não, mas o assessment está falando isso, aí eu vou lá e aterrizo o feedback naquele assessment em vez de eu falar o que eu acho. Isso é um cuidado, assim, de se ter. O segundo ponto, que o assessment ele é gostosinho, assim, né?
As pessoas gostam de ver aquilo e ver o resultado, e tem uma mentoria para interpretar, e tem uma série de coisas, e isso acaba camuflando o real objetivo da coisa, né? Então, assim, às vezes é um negócio mais motivacional, entre aspas. Eu vi acontecendo muito isso. Eu trabalhei com sucessão há alguns anos, assim. Cara, toda vez que a gente tirou o assessment e botou a responsa da gente de fato medir as coisas que impactavam no nosso negócio e ver se isso estava refletido nas ações das pessoas, foi muito melhor sucedido, assim. Pode ver que as grandes empresas de sucessão não trabalham com assessment. Você pega as grandes escolas de sucessão globais, elas não usam. Quem usa são as intermediárias. Então, assim, isso para mim é um indicativo. Agora, com IA, com N ferramentas que tem hoje, dá para criar coisas assim incríveis que você pode incorporar no modelo de avaliação de performance, de desempenho e tal, recrutamento interno, mobilidade interna, que aí vão ter um efeito completamente diferente. Aí eu recomendo pra caramba. Mas isso é Legal. opinião super pessoal, tá? Não, ótimo, obrigada. Que mais, gente? Ó, eu vou ticando os pontos aqui. Aí agora eu vou precisar interagir com vocês. Vocês levantam a mãozinha do Zoom aí que eu vou vendo. É, levantamento de necessidade, alocação de verba versus estratégia. Tem alguma dúvida ainda? Não? Se tiver, levanta a mão. Beleza. Retorno de investimento em treinamento, ROI de treinamento, aquele negócio de atribuir os indicadores, etc. Tranquilo ou mais alguma dúvida? Tranquilo. Por onde começar a fazer o planejamento de treinamento? Essa foi uma pergunta bem específica. Acho que foi, né? Alguém abriu o áudio? Não? Tranquilo, então. Top-down de negócio versus trabalho interno e prioridades do RH. Essa foi a pergunta da mãe. Eu falei de várias coisas. Mas, assim, desse aqui, ainda reforçando, cara, é uma soma de coisas. Alocação da grana entre necessidades de negócio e estratégia. Dois, o momento que você começa essas discussões, tá meio que na hora já, ou tá passando da hora. Três, tá na mesa, não no cardápio. Então, nos momentos que se discute estratégia, discutir gente junto, não depois. Tá, isso é super importante. Vou começar a entrar em outros assuntos ainda. A gente começou a falar de desenvolvimento da liderança, eu vou falar um pouco desse assunto aqui. Bom, eu mostrei um pouco do frame da Coru, mas eu vou usar ele só para ilustrar aqui o que eu quero dizer. Esse cara aqui. O que é o ponto para mim sobre desenvolvimento da liderança, assim? Você tem várias pessoas o tempo todo vivendo vários momentos de liderança. Então aqui eu chamei aqui de futuros líderes, atuais líderes novos, tarará, eu dei esses nomes aqui, que é a forma como a gente trata aqui internamente. Mas o que é o ponto para mim? Iniciativas de liderança, para elas serem transformadoras, elas têm algumas características em comum. A primeira delas é o seguinte: não adianta tratar um nível júnior de liderança com iniciativas de formação e não tratar o comportamento e o desenvolvimento do nível sênior. Por quê? Quando você trata no nível júnior e essas pessoas olham para os seus respectivos líderes e lideranças, né, homens e mulheres, e veem essas pessoas não agindo, não tendo o mesmo discurso e não se comportando como você está ensinando aqui embaixo, você perde um pouco o discurso. Porque liderança é uma questão estrutural. Não é só o que você ensina no treinamento, é o que você vê as pessoas fazendo, né? Então, assim, vou ter iniciativas de liderança. Eu teria para os 2 degraus ou todos os degraus, tipo está na tela aqui. Eu teria para todo mundo rodando ao mesmo tempo. Cada um o seu programa, a sua realidade, mas eu teria para todo mundo. Se eu puder escolher, eu vou tentar sempre fazer um degrau acima e um degrau abaixo dessas pessoas. É muito fundamental fazer isso. Porque isso aqui é o de você fazer o que fazer o que você fala, né? Walk the talk. Isso é super importante. Primeira coisa. Segunda coisa sobre formação de liderança. Formação de liderança é um aspecto estrutural, como eu falei. Não é só o jeito que você treina as pessoas. Treinar as pessoas é um pedaço da história. Mas se quando eu desdobro processos de RH, eu desdobro só o transacional, do tipo, é aqui que você preenche a avaliação, é aqui que você dá um aumento salarial, é aqui que você clica para demitir ou para contratar uma pessoa, criar uma posição para contratação. Se você ensina só isso, na rotina, já não estou falando do treinamento de liderança, estou falando da rotina, você ensina só isso, você não ensina a pessoa a liderar. Porque quando você ensina a pessoa a recrutar, você deveria ensinar o que ela deveria pensar
ao recrutar. Quando eu estou ensinando carreira, eu estou dizendo que está na hora do feedback, e o feedback tem que ser dado até dia 30, eu tenho que ensinar como dar feedback. O que que eu faço nesse momento? Como é que eu roteirizo esse momento? Então, tem um pedaço estrutural de liderança que é a forma como eu comunico com meus líderes, eu não tenho que dar só a direção que eles vão, mas eu tenho que dizer por que que eles vão lá, né? É uma segunda questão estrutural. A terceira questão estrutural é sobre como você permite que as pessoas tomem ou não decisão, sobre tudo na empresa. Então, assim, quem contrata, quem demite, onde é que eu aloco o recurso, se eu posso ou não comprar uma peça para manutenção, se eu posso ou não assinar uma licença de software para o meu time, ou dar um recurso adicional, ou fazer uma confraternização, ou viajar a trabalho para fazer um benchmark. Se você não trabalha a autonomia dos líderes, o processo de tomada de decisão deles, vai tirando as burocracias ou botando os limites sobre o que dá e o que não dá para fazer, para eles poderem liderar efetivamente, e centraliza as decisões e fala assim: se todo líder quiser viajar, ele tem que aprovar em 8 vias, reconhecendo o cartório e mandar o documento. Ah, todo líder que precisa comprar uma peça, ele tem que ir lá e ele tem que aprovar com o gerente de manutenção, o orçamento, não sei o quê. Os líderes não conseguem tomar decisão e dar recurso para o time, não há treinamento que resolva. Então, quando a gente olha liderança, a gente olha assim, poxa, qual é o ambiente e qual é o nível de autonomia e qual a orientação que eu estou dando para os meus líderes para eles poderem tomar decisão a respeito do time. Então, assim, pensem muito sobre isso também, assim, não é só sobre treinar, é sobre como o líder vive o dia a dia dele. Ele está tendo autonomia, ele está podendo decidir sobre o time ou ele não está? Porque senão, baboseira, no fim das contas, a gente vai ficar só enxugando o gelo aqui, porque muito de liderar é você ter determinadas atitudes em relação às pessoas que trabalham com você. Não é só o treinamento. Fez sentido isso? Não? E aí a discussão é muito mais profunda, né? Assim, poxa, como é que eu formo meus líderes? Que momento que eu começo a ensinar as pessoas a liderar? Tem muita empresa que fala assim, não, ele tem que acumular experiência e essa liderança ela vai assumir depois de 6, 7, 8 anos de empresa. Tem outras empresas que têm outra teoria, que fala assim, líder você tem que aprender desde cedo. Então o estagiário já lidera, já tem uns momentos ali que ele tira a folga de alguém, tira férias de alguém e faz isso. Então, assim, até o timing para se preparar para a liderança é importante antes de você pensar o que você tem de treinamento. É qual é a sua crença mais profunda sobre o que é liderar no seu negócio. Essa definição ela tem que estar clara antes de começar, tá? Porque de fato ela é estrutural. E isso é muito complexo de fazer, na verdade. Então, assim, cara, eu falo de liderança na minha cultura diz que liderança é uma coisa importante. 2, eu formo meus líderes desde cedo, né? As trilhas de carreira para liderar são atrativas, remuneração e tal, porque hoje em dia a gente coloca muita carga nas lideranças, mas não necessariamente a gente recompensa elas dado o estresse que elas vivem, né? Liderar hoje em dia não é nada fácil, está ficando, acho, cada vez mais difícil. Então, assim, eu estou ensinando desde cedo, valorizando liderança, escrevendo trilhas de carreira interessantes, dando autonomia para de fato liderar e capacitando, aí eu tenho um programa de liderança. Se eu tenho só treinamento, fica médio. E se eu tenho treinamento num nível e não tem em outro, o discurso tende a descolar. Então, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer várias camadas de liderança, tipo isso que está na tela aqui, para a gente poder gerenciar o processo todo. Sobre liderança, tem alguma pergunta? Eu não lembro quem foi que me perguntou sobre estratégias de desenvolvimento. Acho que não, né? Aí tinha uma pergunta específica sobre trainees de tecnologia. O que eu acho sobre trainee de tecnologia? Deixa eu ver se a Ilana está no call ainda, porque ela deve ter vivido um pouco dessa galera aqui. Mas, assim, trainee de tecnologia é o seguinte: qual o objetivo do programa de trainee na minha empresa? Se o programa de trainee da minha empresa é um programa para formar lideranças, você vai direcionar. E se existem outros programas de trainee que não só em tecnologia, você tem que entender para onde que esses programas levam os trainees, se é para formar líderes ou é para formar especialistas. E você vai ter que alinhar o programa com os outros, porque senão você cria perfis muito diferentes, esse negócio dá choque. Essa é uma coisa. A segunda coisa sobre trainee de tecnologia é o seguinte: em média, pela minha experiência de tech, assim, você contrata pessoas de tecnologia que têm muito mais habilidade técnica do que habilidade de liderança, soft skills, etc.
é um pouco da natureza. E muito do trabalho de tecnologia, às vezes, ele se dá de uma maneira mais isolada no início da carreira, porque você é um trabalho mais individual, mais de especialista, né? Porque o trainee normalmente não vai assumir uma função de coordenação, de liderança, de coisa no início. Quando isso acontece, os times de tecnologia, normalmente, quando assumem, pessoas de tecnologia, normalmente, como assumem posições de liderança, trainees, inclusive, têm muita dificuldade de liderar o time. Mas muita. E aí, um fenômeno que aconteceu nos últimos anos no mercado, aqui no Brasil, esse é um fenômeno brasileiro, foi de que gestores de tecnologia começaram a separar as funções. Esse aqui é o líder técnico, esse aqui é o líder de pessoas. E, cara, isso é a morte do time. Por quê? Primeiro, você cria uma mega complicação de comunicação e alinhamento aqui, né? Você tem recados chegando de jeitos diferentes. É quase impossível você liderar tecnicamente um time sem você exercer algumas atividades de liderança. É quase impossível você exercer algumas atividades de liderança sem você dizer o que tecnicamente é preciso ser feito, assim, quais são as entregas daquele time. É igual você dizer que uma pessoa não pode caminhar e mascar chicletes ao mesmo tempo, né? Assim, não casa. Então, programas de trainee precisam desenvolver necessariamente liderança. Assim, os programas mais bem-sucedidos, eles têm essa característica, principalmente em tech, em que, ao contrário, a minha experiência mostra que, ao contrário do que a gente assume, o time de tech lidera pior do que outras áreas. Porque outras áreas já têm um pouco dessa tradição de formar líderes, de ser mais eficiente, de já ter uma escadinha de liderança pré-definida. Tech não, criou essa figura do tech lead, às vezes do coordenador de pessoas, coordenador de time. E por quê? Porque houve uma necessidade de seniorizar o time, ter pessoas mais técnicas, e aí a gente acabou não formando em liderança e o negócio ficou um samba. O que isso causa? Demissão em massa, menos recurso para ter um time mais completo, você acaba tendo que gastar uma grana com pessoas que estão em posições de liderança barra liderança técnica, e aí você não consegue sustentar esse negócio. Nas startups, por exemplo, foi um show de horror, assim, né? Desligamento em cima de desligamento, normalmente nesse grupo, ou normalmente com essas pessoas sendo, entre aspas, rebaixadas para posições técnicas, depois de um tempo. Então foi muito ruim. Minha dica em trainees de tecnologia, barra trainees em geral, barra times de tecnologia não trainees, formem as pessoas em liderança, embora tecnicamente também precise, porque a tecnologia muda o tempo inteiro, você tem que ir atualizando as pessoas, mas é importante pensar nisso, super importante. Tá? Gente, é isso, a gente está chegando no final. Eu não estou vendo nada no chat aqui, então não sei se tem alguma dúvida, algum comentário, algum ponto que vocês queiram abordar, mas eu acho que basicamente a gente cobriu a pauta aqui do que eu tinha anotado. Dani, posso aproveitar os últimos três Vai, minutos? vai lá. Eu coloquei no chat uma dor que a gente tem aqui, pode ser de muitos, quando a gente tem diversos clientes em diferentes localidades, níveis de maturidade de cada área, vira, né, aquele funil de demandas no início do ano, um volume muito grande. Como você entende ser inteligente organizar diferentes clientes em diferentes níveis de maturidade, com diferentes tipos de negócio, sendo que a equipe é uma só para atender? É. Eu vou te contar como é que eu fiz lá atrás, assim, eu tinha isso também. Eu acho que eu fiz duas coisas, tá? No geral. Três coisas. A primeira, eu peguei um pedaço da grana e descentralizei, porque você acaba deixando que as pessoas toquem um pedaço daquilo ali sem controlar e meio que resolvem as próprias necessidades, algumas coisas pontuais no campo. Isso eu fiz, para tirar um pouco da carga do corporativo, entre aspas. A segunda coisa que eu fiz foi passar a ter uma gestão do time de treinamento, T&D, desenvolvimento, sobre os business partners que estavam nessas áreas. Mas não gestão, liderança, gestão de assim, ensinar o business partner a atender algumas necessidades de treinamento que são inerentes à necessidade de BP, sabe? Atender algumas demandas. Por exemplo, uma demanda que é super boa de sair da área de treinamento é onboarding. Vai para BP. Por quê? Porque o BP está no dia a dia. É óbvio que você tem um onboarding corporativo, de receber na empresa, do kitzinho, de não sei o que lá, tem essas coisas, mas assim, a hora que entra na área que você tem que conectar com as coisas ali, cara, você não precisa ter um onboarding tocado pelo time T&D. Então, assim, e aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a qualificar o campo
em treinamento e desenvolvimento. Quais são as práticas e tal, 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 e tinha uma agenda dessas pessoas com o corporativo. Então a conexão ficou mais forte, o diálogo local ficou mais forte e isso tirou um pouco da carga. Então essa foi a segunda coisa. E a terceira coisa eu esqueci, mas era uma coisa importante. Eu falei do orçamento, eu falei de treinar eu falei de treinar os BPs. Ah, cara, e eu criei uma função em algum momento que não durou muito, que eu saí da Ambev, depois não sei como é que ficou. E a gente começou. Mas a gente tinha um especialista de treinamento e desenvolvimento regional nas diversas operações. Então, essa pessoa, ela conseguia fazer um pouco dessa demanda e aterrissar alguma coisa localmente. Isso, inclusive, me ajudou no seguinte, assim, estava começando, eu vivi isso menos de um ano, não sei como é que durou. Depois a Lê tá aqui, a Letícia que mandou a mensagem no chat. Ela, eu acho que viveu um pouco desse negócio. Mas a gente começou a ver que tinham coisas nascendo localmente que a gente super podia aproveitar corporativamente. Então começou a virar uma troca, e essa governança foi super boa. Mas assim, minha dica do coração, descentraliza. O cara fala, bicho, ó, isso aqui já não é mais escopo, toma o dinheiro e eu tô capacitando vocês para fazer. É disruptivo, hein? A gente ainda está uns passos relevantes, mas eu acho que funciona muito mesmo. É o que eu acredito por um tempo. A gente está num estágio um pouquinho antes, Dani, mas faz muito sentido. Adoraria chegar nesse nível aí. Mas eu acho que assim, para chegar nesse nível é uma construção. Então, assim, se em algum momento você consegue conciliar com as pessoas que o fim do jogo é esse, você vai dando os passos aos poucos. Primeiro você começa a formar os BPs em treinamento e desenvolvimento, aí você ensina eles a fazerem treinamento, a levantar necessidades locais, aí você já dá um dinheirinho para fazer algumas coisas e você vai construindo. Na hora que assustou, você virou a chave. Mas sim, é uma construção, porque existe um medo de ruptura, né, de determinadas rotinas caírem, etc, etc, etc. Eu entendo bem. Talvez eu também tenha conseguido fazer isso, porque eu estava numa posição que eu meio que podia impor essa decisão, né? Ajudou um pouquinho, assim, não vou negar, tá? Mas eu acho que é uma construção legal de se fazer, porque na minha visão, 90% das coisas podem estar na mão dos business partners, assim, como estrutura de gestão de RH mesmo. Você consegue ter um RH sem DHO, sem desenvolvimento, mas você não consegue ter um RH sem BP. Só que o BP tem que saber fazer DHO, sabe? Porque senão, cara, os produtos que são desenvolvidos de maneira centralizada não fazem sentido nenhum, porque não conecta com a ponta. E o BP que faz esse filtro. Então, essa gestão, assim, por exemplo, é legal de começar. Cara, quem são os pontos focais de business partner que vão tratar do tema treinamento e desenvolvimento? Aí você começa a falar com eles. Cria uma agendinha, faz bimestral, cria treinamento, cria uns momentos especiais, assim, para galera vir, participar e etc. Um exemplo que a gente vai fazer agora com a Alpargatas é isso. A gente vai na Alpa formar os BPs em processos de DHO antes de lançar um ciclo de um processo que eles vão começar lá. A gente vai começar com os BPs, entendeu? E, cara, isso é um pouco dessa transferência e tal, tal, tal. Essa que é a ideia. Fica aí uma dica. Obrigada. Legal, gente. Beleza, vamos encerrando então. Ah, se tiver mais alguma pergunta, eu tenho mais uns minutinhos. Sim, Dani, eu queria só parabenizar, cara, pelo momento. Tem muitos desafios, mas não tenho dúvidas necessariamente agora. Mas o fato de participar aqui, ver você conversando, comentando, e a dúvida dos outros também, ajuda bastante a esclarecer algumas coisas que a gente talvez nem enxergue no dia a dia, mas que acabam virando oportunidade, né, que a gente não está olhando. Então, é só para incentivar, primeiro parabenizar, e incentivar para que isso volte a acontecer e continue acontecendo, porque a troca é bem rica da gente. Legal demais, obrigado. Amanhã tem mais. Amanhã é o case da Suzano de avaliação de desempenho, para quem animar. Eu mando no grupo amanhã. Belezinha. Fechado então, gente? Terçou? Beleza, valeu, Lucas. Obrigadão, gente. Então, boa tarde, bom restinho de semana e a gente vai se falando.